Olá, leitores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitura Franca. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um super lançamento do mundo literário. Eu estou falando de mais um livro dela. Eu estou falando de O Namorado, da Freida McFadden. Esse livro aqui é um super lançamento e eu posso dizer para vocês que é uma leitura que vale a pena. Eu vou dar um pequeno resumo sobre do que se trata essa história e depois eu vou falar os pontos para vocês que acabaram me conquistando dessa leitura. Nesse livro, a gente vai acompanhar a Sidney Shaw. Ela é uma moça de mais ou menos 30 anos, 30 a mais, que ela tá sofrendo com a pressão da sociedade, a pressão da mãe dela por ela ter mais de 30 anos, não ter um namorado e não ter filhos ainda. Então a mãe dela fica ligando para ela e falando: olha, tem uma novidade, a minha amiga tal que tem 35 anos conseguiu ter filho, então você ainda tem esperança. Ah, a tal pessoa de 39 anos conseguiu engravidar, então ela tá se sentindo pressionada por causa de todas essas informações, por causa da idade dela, por ela ainda ser solteira. Por causa disso, ela começa a usar aplicativos de namoro pra tentar sair com alguns caras, pra tentar conhecer gente legal, só que os encontros dela são extremamente frustrados. Ou é cara que, tipo, obriga ela a dividir a conta e é super grosso com ela, ou é cara que fica reparando e fazendo comentários pejorativos de características dela. Então, assim, os encontros dela estão sendo, assim, bem ruins. E para piorar ainda mais a situação, uma amiga super próxima dela, que também usava sites de relacionamento para se encontrar com alguns caras, acaba sendo assassinada dentro do próprio apartamento. E o que as amigas sabiam é que ela estava se relacionando com um cara super incrível, um médico. Só que, de acordo com a investigação da polícia, descobriram que esse cara usava celulares descartáveis para falar com essa amiga dela. E aí tá rolando toda uma investigação, só que eles não têm muitas pistas. A investigação meio que ela fica parada por falta de informação. E essa amiga da Sidney, ela não tinha nem falado o nome do cara nem nada. Passa um tempo, essa investigação meio que esfria e a Sidney volta para os sites de relacionamento e ela tem um encontro com um cara super incrível. O nome dele é Tom e ele é um médico super renomado. Ela procura o nome dele no Google e verifica aonde ele trabalha, tudo, e ele é um cavalheiro, ele trata ela super bem, paga todas as contas pra ela, sempre tá disponível pra ela. Então ela acha que ela tá, tipo, ela achou o cara da vida dela. Em paralelo a isso, nesse livro a gente tem dois POVs. Para quem não sabe o que é POV, é uma sigla que a gente usa no mundo literário para Point of View, ou seja, ponto de vista. Quando o livro ele tem mais de um ponto de vista. Esse livro ele tem o ponto de vista no presente, que é o da Sidney, e no passado, que é o do Tom. Em paralelo a todos esses acontecimentos da Sidney no presente, a gente vai acompanhar o Tom quando ele estava no tempo de escola. Quando ele estava no tempo de escola, ele tinha, assim,
namoradinhas, e uma dessas namoradas dele, só que ninguém sabia que eles eram namorados, eles ficaram assim meio que em segredo, ela acaba desaparecendo. E ele começou a namorar com a Daisy, que é filha do policial, do investigador da cidade. E ele tem um melhor amigo que é conhecido como o Lesma, que é um cara que ninguém da escola gosta muito, assim, as pessoas têm um pouco de nojo dele, porque ele é super conectado com insetos. Ele gosta muito, muito de insetos. Acabam descobrindo, achando o corpo dessa ex-namoradinha do Tom. E aí a polícia começa a fazer várias perguntas, começa a interrogar os alunos da escola. E a melhor amiga da Daisy vem confrontar o Tom falando: eu sei que você estava namorando com essa menina que desapareceu e agora encontraram um corpo. Eu quero que você termine o seu namoro com a Daisy. Se você não terminar o seu namoro com a Daisy, eu vou contar pra polícia que o namorado dessa menina que desapareceu era você, porque estão procurando o tal namorado da menina e ninguém sabia quem era. E o Tom não quer contar porque ele sabe que se ele contar pra polícia que ele era o namorado dessa menina, a polícia vai achar que ele é o culpado por desaparecimento, vai levar ele preso, tudo tal. Mesmo ele não sendo, ele tá com esse medo. E aí essa melhor amiga da Daisy começa a chantagear ele. Ó, você tem que terminar, eu não gosto de você, você tem que terminar com ela. Se você não terminar com ela, eu vou contar pra todo mundo que eu sei e tal. E também o Tom, ele tem um problema em casa, que o pai dele é alcoólatra. O pai dele é alcoólatra e abusa e machuca a mãe dele. E a mãe dele não quer dar parte pra polícia. Ela fica meio que protegendo todas as ações, assim, que o pai dele faz. Um dia, a mãe dele vai viajar, porque um tio passou mal, ela vai visitar ele no hospital. E aí o Tom fica sozinho com o pai dele em casa. Os dois começam a discutir. O pai dele começa a falar que vai visitar a namorada do Tom, a Daisy, e vai abusar dela. E aí ele não aguenta, eles acabam entrando numa briga e o Tom acaba cortando a garganta do próprio pai e assassinando o próprio pai. O Tom entra em desespero, ele não sabe o que ele faz. E aí ele liga pro Lesma. O Lesma vai até a casa dele, ajuda a esconder o corpo. O Lesma dirige o carro dos pais, ele traz o carro, eles enrolam no tapete da sala e vão carregar até o carro. Quando eles estão carregando até o carro, a melhor amiga da Daisy, que está chantageando o Tom, vem eles levando alguma coisa super suspeita pra dentro do carro. Aí eles tentam, tipo, desconversar, assim, falando que é equipamentos de golfe, alguma coisa assim. E aí eles entram no carro, o Lesma entra no carro e vai descartar o corpo. Voltando pra Sydney, o namorado dela, o Tom, o médico, convida ela pra ir pra casa dele. Aí eles vão pra casa dele, fazem lá tudo que tem que ser feito e aí ele vai tomar banho. Enquanto ele vai tomar banho, ela começa a verificar, assim, verificar o quarto dele, ver algumas coisas no quarto dele e ela acaba encontrando alguns pertences que eram da amiga dela que foi assassinada. E aí ela fica desesperada, começa a mexer em mais algumas coisas e junto ela consegue descobrir um celular descartável. Aí ela dá uma desculpa pra ele, sai correndo de lá. Ela liga pro investigador do caso da amiga dela, que inclusive é um ex-namorado dela. Liga pra ele e fala: olha, o cara que eu tô me relacionando atualmente, eu acho que ele é o ex da Bonnie. Eu achei vários pertences dela na casa dele.
e eu acho que é ele. Aí a polícia vai atrás dele, leva ele para interrogatório, só que ele tinha um álibi. Ele estava no hospital na noite em que a menina lá foi assassinada. Então a polícia tem que soltar ele, porque ele tem um álibi, tem as filmagens do hospital que ele realmente estava trabalhando naquela noite. Então a polícia acaba liberando ele, e aí ele vai atrás da Sydney. Ele chega no prédio dela e pede pra conversar com ela. Só que quando ele chega lá no prédio dela, ela tá na frente do prédio falando com um casal de amigos que mora no mesmo prédio. A menina que foi a amiga dela que foi assassinada, ela e mais uma que chamava Gretchen, elas são tipo um trio de amigas que fazia tudo junto. Ia visitar exposições, ia pra yoga, elas faziam tudo junto. Quando o Tom chega na frente do prédio dela e vê com quem ela tá conversando, ele fica transtornado. Ele quer tirar ela de perto desse casal de qualquer jeito. Aí a gente volta pro passado e a gente descobre que a melhor amiga da Daisy, a que estava chantageando o Tom na escola, ela também desapareceu. Ela também desapareceu. E aí o Tom vai confrontar o Lesma falando: meu, você fez alguma coisa com a menina? Porque ela tava me chantageando, ela viu a gente aquele dia e ela desapareceu. Você fez alguma coisa com ela? Aí o Lesma só fala pra ele: ela viu a gente, então é super ótimo que ela desapareceu. E aí o Tom, ele começa a ficar com um pouco de medo do amigo dele. Ele acha que o amigo dele não é só um cara com sangue frio que ajudou a esconder o corpo do pai. Não é isso. Aí começa uma nova bateria de perguntas, de interrogatórios da polícia com os alunos ali da escola. E o pai da Daisy, que é o delegado policial ali da cidade, começa a desconfiar assim do Tom, porque o pai dele sumiu, pessoas tinham visto a menina que sumiu discutindo com ele, todo mundo da escola sabia que ela não gostava dele, tudo, e aí começam a desconfiar dele. E o policial proíbe que o Tom namore com a Daisy. Numa noite, o Tom vai procurar a Daisy, fala pra eles se encontrarem porque ele quer conversar, porque ele ama ela, ele tá com saudade dela. E quando ele chega no ponto de encontro, ele vê o carro do Lesma também tá lá. Aí ele fica desesperado, ele sai correndo, ele fica desesperado porque ele acha que o Lesma já tinha feito mal pra amiga da Daisy, então ele também ia fazer mal pra Daisy, porque o Tom conversava muito com a Daisy, o Lesma poderia ter pensado que ele tinha contado o que eles fizeram pra Daisy, e aí o Lesma ia se ferrar. Quando ele chega lá, quando ele encontra a Daisy, o Lesma, ele tá deitado no chão desmaiado. E aí ela começa a conversar com ele e tal, aí ele fala: ele tentou te atacar, não sei o que. Aí ela fala: ele não tentou me atacar, mas é o que a gente vai falar. Aí ele fala assim: como assim a gente vai falar? Se ele não tentou te atacar, não tem problema. Não, porque alguém tem que ser culpado pelas coisas que estão acontecendo. E aí a Daisy conta pro Tom que as duas meninas que desapareceram, que na realidade não desapareceram, elas foram mortas, foi obra da Daisy. Porque a Daisy amava o Tom, como ela é filha do delegado, ninguém ia desconfiar dela. E ela tinha feito tudo isso para proteger o Tom. A primeira menina foi por ciúme, porque ela sabia que o namorado misterioso da menina era o Tom. Então ela fez a menina ir de arrasta por causa de ciúme. E a segunda menina, que é a amiga dela, a amiga veio falar com ela sobre as coisas estranhas que ela via o Tom e o Lesma fazendo.
tudo. E aí ela também fez a menina ir de arrasta porque ela estava chantageando o Tom e ia contar pro pai dela, pro policial, que ela desconfiava do Tom. Então ela fez toda uma trama, ela fez as meninas desaparecerem, mas na realidade quem era a assassina era a Daisy, com a desculpa que ela estava protegendo o Tom. E aí ela fala, olha, a gente vai colocar a culpa nele. Eu falo pro meu pai que ele confessou e ele tentou me atacar também. E aí a gente coloca a culpa nele e tal, e a gente vai conseguir viver juntos pra sempre. E aí ela começa a chantagear o Tom, falando, se você não aceitar, em vez de colocar a culpa nele, eu coloco a culpa em você. Já tá todo mundo desconfiando de você mesmo. E aí o Tom acaba aceitando colocar a culpa no melhor amigo e ficar namorando com a Daisy pra se proteger de toda a chantagem que ela tá fazendo também. Voltando pro presente, o Tom consegue invadir o apartamento da Sidney. A Sidney tinha subido pra jantar com a Gretchen e com o namorado dessa tal Gretchen. O Tom consegue invadir o prédio e chega lá. E aí ele fala pra Gretchen, fala, Daisy, você tem que parar. E aí que a gente descobre toda a reviravolta da história. A Gretchen, que não se chama Gretchen, na realidade é a Daisy, que namorava com o Tom lá no tempo de escola, que cometeu aqueles crimes, ela estava perseguindo as pessoas que eram as namoradas atuais do Tom por ciúme. Quem matou, quem assassinou a amiga delas foi a Daisy, porque o namorado misterioso da amiga delas realmente era o Tom, mas quem fez aquilo com a amiga delas não foi o Tom, foi a Daisy. E ela tava se aproximando da Sidney e tava levando ela pro apartamento para elas jantarem juntas e tal, justamente na intenção de fazer a Sidney ir de arrasta também. Então aí a gente acaba descobrindo que a Sidney, a gente acaba descobrindo que a Daisy vem perseguindo o Tom durante toda a vida dele, fazendo as garotas com que ele se relaciona ir de arrasta. Aí o Tom começa a jogar meio que no psicológico da Sidney, falando, vamos sair daqui, vamos deixar eles dois aqui, vamos fugir juntos, aí eu fico com você, a gente já ficava antes e eu tô morrendo de saudade. Ele meio que joga um psicológico nela, e convence ela a não matar a Sidney. Aí ele fala, ela não vai falar nada porque a gente fez o favor de deixar ela viva, não sei o que. Ele acaba convencendo ela e os dois fogem antes da polícia chegar. Quando a polícia chega, meio que a Sidney conta tudo o que aconteceu, só que a polícia não consegue pegar eles realmente estão foragidos por aí. E aí passa um tempo, o Tom manda uma carta pra Sidney falando que um cara que perseguia a Sidney, que era um dos encontros meio que deram ruim nela e que o cara tipo ficou meio que perseguindo ela, que aquele cara não ia perseguir mais ela. E aí o livro termina assim, com essa ideia de que mesmo de longe o Tom ainda tá protegendo ela, e ela sabendo que eles dois são assassinos em série. E o livro termina assim. Gente, a escrita da Freida nesse livro aqui, as informações que ela foi jogando pro leitor para fazer você acreditar que era uma pessoa, mas na realidade o assassino se mostra o outro no final, eu achei genial. Eu mudei umas 2 vezes de ideia, tipo, eu tinha certeza
que o assassino ou era o Tom ou era o namorado da Gretchen, e que esse namorado da Gretchen era o lesma que cresceu e tava rondando o Tom, porque esse namorado da Gretchen tem uma passagem que ele compra um aquário de formigas e que ele fala que tem que proteger os insetos e tal. E a gente fica meio com essa ideia de que ele é o lesma que veio atrás do Tom. Então ela vai jogando várias informações assim que vai fazendo a gente acreditar que eram um deles dois o verdadeiro assassino, o verdadeiro criminoso. E na realidade, quando chegou nos capítulos finais, que aí se mostrou que na realidade era a Daisy que vinha fazendo tudo aquilo por ciúme, por obsessão pelo Tom, gente, eu achei genial, porque em nenhum momento, em assim 90% do livro, em nenhum momento eu imaginei que era ela que estava cometendo tudo isso, sabe? Nesse livro, a Freida deixou tudo muito bem amarradinho. E ela realmente foi jogando, assim, umas informações para pegar o leitor e, no final, ela trazer um plot que realmente ninguém esperava. Eu já li 2 outros livros da Freida, que foi A Empregada e O Acidente. E os outros 2 eu não tinha gostado. Em A Empregada eu não gostei porque eu achei a resolução final muito fácil. Ela trouxe elementos no final para desvendar, para o crime ser desvendado, que assim, deixou tudo muito fácil, assim, o policial já estava perto e ele já estava desconfiando. Então meio que anulou tudo que ela já tinha feito, todos os plots, todas as amarrações da escrita, meio que anulou tudo que ela tinha já trazido durante o livro. E em O Acidente, no final, ela traz algumas cenas de redenção do vilão, da vilã da história, o que acabou com a minha experiência do livro. Porque assim, quando a gente lê um thriller, um suspense, um livro de investigação, a gente não quer ter dó do vilão. A gente não quer entender os motivos pelos quais ele cometeu aquele crime. Então, essas cenas foram bem assim justificativas das ações do vilão, da vilã durante toda a história. E isso acabou com a minha experiência de leitura. Assim, eu cheguei no final, quando eu li essas páginas, eu falei assim, gente, tipo, não precisava dessas informações. E isso foram coisas que não aconteceram nesse livro aqui. Esse livro aqui realmente foi super amarrado do começo ao fim, com um plot incrível no final do livro. Então, se você tá procurando um livro que vai te prender ou que vai te enganar, eu super indico vocês lerem O Namorado, da Freida McFadden. Todo mundo elogia o quanto a escrita dessa autora é fácil da gente ler, da gente acompanhar, e realmente é super fácil. Esse livro aqui é super fácil, assim como outros dela, mas dos 3 que eu li, esse daqui foi o que eu mais gostei. E essa foi a minha indicação de hoje para vocês. Comentem aí, vocês já leram outros livros da Freida McFadden? Vocês ficaram com vontade de conhecer e ler esse daqui? Comentem aí, bora conversar sobre essa autora que tá super, super, super em alta aqui no Brasil. A cada mês chega um livro novo dela, então é uma indicação que vale a pena. Quero saber de vocês o que vocês já leram dessa autora. E não saiam do vídeo antes de ajudar o canal Leitura Franca, curtindo, comentando, se inscrevendo, acionando o sininho para não perder nada
sobre as indicações literárias que eu sempre trago para vocês. E foi isso por hoje, leitores. Eu espero super que vocês tenham gostado. Um beijo